Boa noite. Seja bem-vindo à disciplina de Desenho Assistido por Computador da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, Uniarp, do curso de Arquitetura e Urbanismo com coordenação da mestra Cláudia Maté. Eu me chamo Rick Alan Royer, tenho formação em Arquitetura e Urbanismo pela Uniarp, atualmente pós-graduando em Sistemas Construtivos de Edificações pela UNOESC. Possuo curso de aperfeiçoamento como Revit em 2015 e Dynamo em 2020. Profissionalmente, atuo como gerente de projetos na França Arquitetura e Engenharia desde 2014. Disponibilizo à esquerda os dados pessoais e contato para esclarecimento de quaisquer dúvidas que surjam nesta matéria. Introdução ao desenho em plataformas digitais. O desenho em plataforma digital se dá por dois modos. O primeiro é o desenho rasterizado. O desenho rasterizado consiste no preenchimento de pequenos elementos ou elementos finitos dentro de um mapa. O exemplo da imagem mostra o preenchimento de quadrados. Isso nos dá a lembrar praticamente o uso de pixels dentro de uma imagem. Ou seja, esse elemento, ao ser maximizado ou aproximado com ferramenta zoom, eu consigo perceber a deformação da forma e das bordas do elemento. Isso tem uma característica de restrição da larga escala, ou seja, quando esse elemento é submetido a uma escala fora do comum que foi projetada, ela acaba deformando ou desfocando. Um exemplo claro são as imagens que vieram de uma plataforma analógica, como a fotografia, e quando levadas para a plataforma digital, elas trabalham com esses elementos, até mesmo milhões ou bilhões de elementos que constituem uma imagem. Isso também acontece quando se digitaliza, por exemplo, um desenho feito à mão ou um documento. Ele está importado como se fosse uma imagem e trabalha com a forma rasterizada. O desenho vetorizado significa ter um elemento digital, ou seja, quando eu ligo o ponto A ao ponto B em uma certa direção, eu tenho um elemento infinito, ou seja, se eu der zoom ou aproximar com a ferramenta de maximização, eu não vou ter a deformação desse elemento. Então, esse desenho vetorizado ou processamento vetorizado significa que eu consigo trabalhar com elementos em larga escala e que quando é submetido à aproximação ou maximização, não perde a qualidade nem a nitidez dos elementos. Isso me dá também a possibilidade de transformar os elementos de acordo com o que eu quero. Então, um dos grandes exemplos seria a ferramenta CAD, onde eu posso desenhar e trabalhar com esse desenho em várias escalas e obter sempre a nitidez num elemento em forma digital, quando o desenho está em forma digital. Então, um exemplo prático é uma vista 3D, né? Então, ambos podem trabalhar em vista 2D e 3D. Seria só para exemplificar como funcionam os processamentos rasterizado e vetorizado. O rasterizado, em uma certa aproximação, demonstra o serrilhamento nas bordas. Já o elemento vetorizado, aplica-se o zoom e ele fica perfeitamente demonstrado na tela. A qualidade tanto de visualização quanto de impressão é superior no elemento vetorizado, embora todos os desenhos podem ser elaborados da duas formas, mas é uma particularidade de cada programa. Aplicação na arquitetura. Migração da prancheta ao desenho digital. A partir de 1982, com a popularização do computador, Autodesk produz o AutoCAD, que teve seu lançamento oficial em 1986 na plataforma Windows. Neste mesmo período, foi desenvolvido pela Graphisoft o ArchiCAD, que obtinha recursos paramétricos com facilidades de manuseio a partir desses parâmetros, criando hoje o que chamamos de Building Information Modeling, ou BIM, na plataforma Mac e Windows. O BIM, numa breve explicação,
seria, por exemplo, pegar um elemento vetorizado, dizer que ele tem certa medida, por exemplo, e ao decorrer do desenvolvimento do projeto, eu queira mexer nesse parâmetro, editá-lo, por exemplo, colocando outra medida do que a anterior colocada, ele atualiza automaticamente no projeto. Então, com a determinação de um parâmetro, eu posso estar mudando a qualquer momento e ele é um desenho inteligente que vai se adaptando conforme a edição desses parâmetros. Em 1996, uma empresa autônoma criou o Revit, com a mesma tecnologia BIM, e em 2000 foi comprada pela Autodesk, que se mantém até hoje nesta empresa. Com isso, impressoras e plotters foram criados para atender e imprimir, grandes formatos. Nos escritórios de arquitetura, engenharia, mecânica e manufatura, anterior à era do CAD e da tecnologia com o computador, demandava de uma mão de obra extremamente qualificada e, com a quantidade e demanda de serviços, necessitava de muitas pessoas trabalhando. Assim como o consumo de materiais de escritório, com o CAD isso se modernizou e veio praticamente assumir com esse exercício manual que seria o desenho técnico, ficando basicamente o projeto em CAD e as maquetes físicas ainda persistiam nessa era. Os computadores da época suportavam modelos simples, linhas como se fosse uma prancheta, separava-se elementos em camadas, hoje é conhecido como layers, conseguiam juntar todos os elementos de projeto com as informações ainda melhor do que se desenhar numa prancheta. Com a demanda deste equipamento, também surgiu as plotters, que também tinham, na época, uma produtividade baixa, ou seja, imprimiam plantas e grandes mapas em horas ou dias. Então, abaixo tem a interface do AutoCAD, a primeira versão à esquerda, então já possuía as ferramentas básicas, a customização inicial, cor, as layers, todas de uma forma muito básica. Já à direita é a versão 4 de 92, então algo mais posterior, já conseguia trabalhar com alguns elementos maiores. Principais ferramentas para projetos. Uma das coisas a serem levadas em consideração foram listadas como exigências básicas para a obtenção do projeto do desenho técnico, conseguir manter um padrão conforme a NBR, o projeto arquitetônico. Então, desenhar com graficação seria a respeito de configurar o modelo para que tenha espessuras de linha, como se fosse na prancheta. Então, a espessura que eu escolhia, a lapiseira ideal, nessa função dentro do desenho técnico em CAD, por exemplo, eu configuraria a espessura da linha, o preenchimento da espessura, a representação do desenho conforme prediz a NBR própria. Então, com isso, eu busco representar todos os elementos do projeto. Nisso, o padrão básico de desenhos, que seria planta, fachadas, elevações, cortes, a planta de implantação, o padrão básico de um projeto arquitetônico busca ilustrar o elemento como um todo em várias vistas para que se possa ser executável. Então, além de desenhar todos esses elementos com a representação gráfica ideal, eu também tenho que fazer as anotações de informações, ou seja, anotar as principais informações do projeto arquitetônico, como a parte de texto, que seria a área dos ambientes, o nome dos ambientes, demais chamadas, demais detalhes que possam ser especificados como materiais e outras técnicas que podem ser citadas na prancha. Nisso também eu devo estar atento às medidas, ou seja, as cotas dos ambientes, das paredes, dos elementos arquitetônicos e construtivos, as cotas de níveis para demonstrar para a execução, facilita, os nomes, as áreas, todos esses elementos então vêm para ilustrar a informação que o desenho traz. Então não basta apenas desenhar linhas ou projetos
com medidas exatas, que podem também ser medidas com escalímetros, mas eu tenho que também dizer que certos elementos têm as medidas, porque isso facilita na execução. A partir dessa conformação, eu venho para impressão para execução, ou seja, eu vou montar uma prancha num padrão que seja de fácil manuseio, que eu consiga ver todas essas informações, que eu consiga ler tudo isso de uma forma clara e objetiva. Então, eu vou fazer uma conferência se eu não tenho textos sobrepostos, medidas confusas e demais padrões que eu devo seguir para um projeto ser executado. Com isso, então, eu busco a visibilidade. Os projetos que podem ser feitos, todo este processo de projeto, então, como já foi citado o AutoCAD, da Autodesk, DraftSite, tá? É aproximadamente o mesmo Autodesk, AutoCAD e Autodesk. O layout ele vem junto com um programa que utiliza o 3D, então ele funciona um pouquinho diferente. Seria basicamente fazer o 3D e depois fazer a planta. Então ele trabalha com alguma coisa já sincronizada com o 3D. O ArchiCAD, o Revit e o QI Builder são programas BIM, ou seja, eu vou criando e modelando já elementos em planta e ele automaticamente já vai modelando isso em forma tridimensional, seja por volumetria, conforme as informações que abasteço, como os parâmetros que já foram citados. Aqui é um exemplo de uma edificação, então uma planta desenvolvida em Revit, né, a plataforma BIM, então contempla as plantas baixas, padrão de cada nível, planta de implantação, onde se localiza a edificação no terreno, a planta de cobertura. Com a tecnologia BIM, como o elemento já é modelado, é uma facilidade eu estar demonstrando as vistas e os cortes de forma automática. É muito fácil trazer essas vistas automaticamente para a prancha. Assim que configurados, eu consigo ter, por exemplo, as quatro fachadas do edifício. E com isso, em planta, eu consigo passar várias linhas de corte e elas geram automaticamente uma vista de corte. Então, eu consigo passar vários cortes na edificação e ele gera essa vista automaticamente na prancha. E eu posso configurar elas e devo configurar elas para que sigam os padrões da NBR. Então, esse exemplo mais de perto, prancha do ambiente, com cotas, com as informações. Então, aqui a gente pode perceber as etapas do projeto, que seria a minha modelagem ou a minha parte de desenho, a minha graficação, a parte de anotação, e isso tudo com o padrão já da NBR e com a visibilidade já testada. Ou seja, após eu desenhar essa prancha, eu imprimo sempre um pedaço dela na escala de impressão, sem ter algum ajuste, e verifico se ela é legível todos os textos, sobreposições, detalhes, rachuras, tudo para que fique bem legível. Um exemplo da fachada, um exemplo de corte. Então, a maquete eletrônica também possui algumas características que são importantes lembrar. Então, na maquete eletrônica, o principal objetivo é representar todos os elementos do projeto. Então, às vezes em planta, às vezes no corte, às vezes nesses desenhos técnicos eu não consigo pegar todos os detalhes e até mesmo alguns detalhes que não são construtivos, mas que são de caráter estético e de padrões de acabamento, revestimento. Então eu vou representar todos os elementos que eu não consegui colocar nas pranchas, né? Então a cor da casa, o tipo de esquadria, o vidro, o aspecto, né? E demais partes que compõem todo o arquitetônico, né? Então ele também às vezes sai do edifício e acaba especificando um pouco do entorno, um pouco da implantação do terreno. Então ele demonstra quase que a realidade do projeto, né? A maquete eletrônica serve para isso. Outro passo seria então modelar para a concepção de escala com medidas e proporções. Então é comum
que fugindo um pouco do padrão hoje que a gente conhece de medidas dentro de uma edificação, você tem que fazer uma certa conferência da escala desse ambiente. A maquete eletrônica, ela é uma ferramenta ideal para que seja verificado se não há exageros, né? Então, colocando a humanização dentro da maquete, já consegue verificar se isso é pouco ou é muito, né? Então, essa escala de grandeza também consegue se medir na maquete eletrônica. Então, a visibilidade 3D e perspectiva é uma das funções que tem. Você consegue ver, então, todos os elementos e modelá-los e também ver como se fosse a olho nu com a perspectiva. Então, os programas que desenvolvem a maquete eletrônica, que já foram citados anteriormente, com a plataforma BIM, já é possível fazer o projeto e a modelagem simultaneamente, mas também há elementos que fazem a questão da maquete eletrônica, ou seja, o SketchUp, o 3ds Max e o Blender. São programas excelentes, que têm uma qualidade gigante e bibliotecas disponíveis com vários blocos, então você não precisa também modelar tudo. O SketchUp é uma ferramenta bem fácil de se aprender e de se manusear, e tem na maioria dos escritórios de arquitetura se trabalha com SketchUp. O 3ds Max e o Blender são programas mais profissionais na edição e na criação de volumes. É necessário fazer um curso específico dentro de cada um para que se obtenha o domínio de todas as ferramentas disponíveis. O Blender, ele é uma ferramenta gratuita, né? E tem algumas atribuições bem interessantes. SolidWorks, Inventor, Diffusion são programas de modelagem com um caráter para manufatura, ou seja, ele modela com ferramentas bem técnicas, ou seja, quase que um desenho técnico com volumetria, e ele tem um padrão de acabamento bem grande, parametrizado e de alta precisão, porque às vezes alguns trabalhos desenvolvidos dentro desses programas são exportados para impressoras 3D, usinagens, CNCs. Então toda essa parte de industrial hoje é desenvolvida praticamente nesses programas. Um desenho de maquete eletrônica. Então, do mesmo projeto que foi desenvolvido e demonstrado em Revit, né? Então, ele já demonstra vistas 3D com bastante facilidade, já que ao projetar também já se modela o projeto. A renderização de imagens, ela se dá a partir de uma modelagem. Busca editar esta modelagem com materiais realísticos. Então, atribuindo a esses materiais propriedades físicas, por exemplo, o brilho, a emissividade de certos materiais, como luzes, texturas, né? Então, o relevo dessas texturas, entre outras características que cada material possui. Então, busca trazer isso com uma certa realidade. Então, um segundo passo seria a humanização dessas imagens. Então, a colocação de uma escala humana, por exemplo, consegue humanizar. O paisagismo, algo que seja mais nocivo ao olho humano, consegue já humanizar. A insolação é um ajuste importante, né, em todas as cenas de renderização, que ela vai dizer sobre luz e sobre a sombra e como isso interage nos diversos elementos que estão modelados, e também a demonstração do entorno. Então, também é importante ter o primeiro plano como o teu elemento principal e também não deixar ele sem acabamento, voando ao redor ou com um vazio ao fundo. Então, o entorno geralmente é modelado para dar essa sensação de realidade. Então, fazendo essa edição de materiais, colocando objetos e editando os materiais mesmo, humanizando, então fazendo um complemento, eu consigo estar editando cenas, então com ângulos perfeitos, com efeitos de foco e reflexão, geralmente é controlado nesses efeitos de câmera, o ângulo, o foco, tem diversas assim nuances que são bem
difíceis de ter uma receita para cada cena, já que a fotografia, por exemplo, tem que ser sempre regulada de caso a caso. Então, os programas que desenvolvem as renderizações de imagens, então eu tenho o V-Ray, que seria o pioneiro, né, nas renderizações, é um programa profissional, tem qualidade suprema em renderização. Corona Render seria para utilizar em 3ds Max. Então, o V-Ray ele é hoje utilizado dentro do Revit, dentro do SketchUp e dentro do 3ds Max. O Corona Render ele é hoje dentro do 3ds Max. Há algumas coisas também que utilizam o Blender, né? Então, eles são plugins, né? Isso é uma característica deles. Já o D5 Render, Enscape, Lumion e Twinmotion são programas mesmo. Então, eles importam o modelo em 3D, fazem edição de material, tem bibliotecas de edição de materiais, tem personagens, tem blocos para incremento da modelagem e tem também, cada um tem a sua pré-definição para a câmera, a insolação, toda essa configuração de render, cada um possui também, assim como também renderizam, além de imagens, também renderizam vídeos. Então, a casa que eu demonstrei atrás, que foi desenvolvida em Revit, teve a modelagem em Revit. Então, essa seria a renderização que foi utilizada no Lumion para fazer essa renderização. Dá para reparar que a edição dos materiais trouxe um pouco mais de realismo, né? Então, vários estudos de render vêm mostrando que a edição de certos materiais vem trazendo a sensação de realidade. Pode-se perceber a escala humana, né? Então, eu tenho como primeiro plano, eu tenho a edificação com os materiais configurados em primeiro plano, e eu tenho o fundo, que é basicamente a realidade do terreno, né? Então, buscar ver, geralmente, eu tenho um prédio ao fundo, eu vou buscar representar igual. Eu tenho uma casa, eu tenho uma natureza, então eu vou buscar estar representando também esse segundo plano para que o meu primeiro plano se sobressaia, né? E também não fique em desacordo ou contraste com a parte de trás. Então, uma segunda imagem. Então, sempre uma coisa boa de destacar que sempre os ângulos que eu vou olhar essa edificação nos render é basicamente a altura do olho de uma pessoa. Ou seja, se eu olhar reto, o meio da imagem ele dá o meio, mais ou menos, do olho humano. Então eu nunca vou ver ela isométrica, ou seja, uma vista de cima, olhando ela mais aberta ou aérea, como se fosse um drone. A maioria dos renders, eles trazem essa característica de trazer ela de frente para o elemento, com essa perspectiva natural. A manipulação de imagem e a diagramação são a parte posterior ao render e a apresentação do projeto em si. Nesta fase, busca-se reunir todos os materiais que eu tenho para uma apresentação. Então, eu vou reunir os croquis, as plantas, as imagens, os textos que eu tenho como justificativa, e eu vou também até desenhar mais ainda e diagramar a minha ideia, para que ela fique autoexplicativa e bem ilustrada. Então, ela se transforma em uma apresentação de um painel, uma apresentação de um caderno, livro ou revista. Então, isso seria a parte de diagramação. Os programas disponíveis hoje para isso são o CorelDRAW, então ele faz essa parte de diagramação já vetorizada, é uma qualidade bem superior, né? Eu posso trabalhar com painéis de mais de 3 metros, isso é bem fácil configurar, ou até mesmo um outdoor, por exemplo. Então, ele trabalha com arte vetorizada, então ele importa todas as imagens dentro dele e você consegue criar dentro dele também qualquer ilustração que deseja. O Photoshop, ele trabalha com
a imagem rasterizada. É um programa extremamente profissional que entrega um nível de qualidade excelente. Como ele é da mesma família Adobe, né, Adobe Illustrator, InDesign, então ele também pode ser importado com projetos que tenham já a vetorização como qualidade, né? Então ele tem essa possibilidade de ser diagramado uma prancha, um painel dentro do Photoshop. O Adobe Illustrator ele faz praticamente a mesma coisa que o CorelDRAW. Ele serve então para diagramar, então eu posso criar desenhos dentro dele, eu posso trazer informações dentro dele e ele vai montar uma prancha ou até mesmo várias pranchas configurando várias páginas. Isso eu consigo também dentro do CorelDRAW. O Adobe InDesign ele é uma ferramenta excelente para criar revistas, cadernos ou livros, porque ele trabalha de uma forma leve, importando as imagens dentro dele ou outros materiais, como plantas, croquis, como se fosse um link. Ou seja, dentro do programa eu vou carregar não o arquivo em si, mas a ilustração dele, ou seja, uma visualização temporária dele. E quando eu finalizo todo o trabalho que eu tenho dentro dele, ele exporta em uma qualidade superior. Então ele é super leve, não trava, né? Não consome a memória RAM do computador, não tem perigo de estar se fechando, é uma ferramenta bem interessante para isso. Já o CorelDRAW tem esse problema, muitas das vezes quando carrega assim, um caderno que você está ilustrando, está carregando todos os arquivos ali dentro, ele está consumindo a memória porque ele importa mesmo aquela qualidade daquele material ali para dentro e isso pode estar se fechando, pode estar perdendo o arquivo e isso é bem comum do Corel. Mas em outras aplicações de uma, duas, até 4 páginas supercarregadas ele trabalha super bem. Mas assim, para muitas páginas, o InDesign é a melhor opção. Então, a pós-produção ou manipulação de imagem, então seria colocação de filtros, de adaptação do que a gente exporta lá do render, porque nem sempre sai tão realista o possível. Então, controle de vibração, de iluminação, sombras, alguns materiais parecem não estar de acordo, então é uma percepção. Geralmente tem fotógrafos, né? Então, a composição de luz e sombra e materiais, ele vem editando e é nítido que ele melhora a qualidade da imagem. Então, a diagramação como painel seria basicamente isso, como eu apresento a minha ideia, como eu cheguei no projeto, com todo o elemento gráfico que eu puder apresentar. Então, há exemplo dessa prancha de um projeto e aqui ao lado uma prancha mais simples, por exemplo, para apresentar para um cliente ou fazer um painel simples, né? Essa é uma mídia de internet, né? Que tem o render e a planta em cima. Então, isso provavelmente foi feito no Photoshop, por exemplo. Seguindo adiante, temos mais diagramações. Então, eu tenho um render mesclado com um mapa de relevo, né? Meio axométrico. Eu tenho vistas perspectivas dando a entender a montagem e configuração. Eu tenho alguma coisa de localização, eu tenho texto explicativo. Então, o projeto se auto-apresenta desta forma. E acredito que isso também foi desenvolvido, por exemplo, nos programas vetorizados. Talvez essa imagem seja alguma coisa já dentro do Photoshop. Esta prancha foi gerada no ArchiCAD de forma natural. Então, o programa de tecnologia BIM já tem algumas facilidades de exportação que ajudam na hora de graficar ou até mesmo de diagramar a ideia e os esboços para a apresentação. Outras ideias simples de apresentação, que é comum se ver em mídias de redes sociais. Aqui a diagramação como exemplo do meu TCC. Então, trouxe todos os mapas necessários do estudo de urbanismo, apresentação do conceito, as correlatas.
a implantação já em 3D, com a apresentação de alguns elementos necessários, o render da escala gráfica, a diagramação de como se começou a pensar a montagem, como se concebeu a volumetria, alguns detalhes do projeto. Aqui é um corte feito em SketchUp e Photoshop, né? Então, alguns elementos foram colocados no Photoshop, como, por exemplo, a árvore, os passarinhos, a escala gráfica. A montagem inteira dessa prancha foi feita no Photoshop. Aqui também tem a ilustração da combinação de alguns programas, como o Photoshop e o InDesign, então, para fazer os cadernos, né? Então, é a ilustração pura do teu projeto e demonstrando em várias páginas, né? Então, esse é um exemplo. Esse é o segundo exemplo. Então, a transformação também de portfólios também é bem interessante por esses programas. Para desenvolver tudo isso, a gente não pode deixar de falar do computador. Então, cada programa ele vai utilizar então todos os recursos. Alguns utilizam certo equipamento, certo elemento mais e outro menos. Então, é bom ver as recomendações de cada programa para se configurar também um computador que tenha um custo-benefício para o desenvolvimento dos projetos. Então, a placa-mãe ela vai depender geralmente do processador que a gente vai estar trabalhando, a plataforma que a gente vai estar trabalhando. Então, o processador, geralmente, programas de projeto como CAD, eles usam o efeito single thread, ou seja, eles vão depender mais da velocidade do processador em cada processamento. Ou seja, se eu tiver um processador de muitos núcleos, em uma taxa de velocidade baixa, ele praticamente não vai servir tanto para essa função que utiliza apenas um núcleo por vez. Então, essa é a diferença. Então, o mais recomendado é que você tenha um processador com os núcleos com uma taxa de velocidade boa, né? Então, a placa gráfica é algo que é mais utilizado em visualizações 3D e renderizações. Então, quanto melhor a placa de vídeo, melhor vai ser o desempenho. É bom também pesquisar os requisitos básicos aí de cada programa, mas hoje uma placa gráfica mais atual com 4 GB já é suficiente para rodar a maioria dos programas, se não todos. A memória RAM ela é uma memória temporária, então que vai ser utilizada pelo computador para desenvolver os processos e os programas que estão abertos, as mídias que estão expostas na tela ou que estão sendo processadas pelos programas. Então, a memória RAM, pelo que a gente vê no dia a dia de um escritório, o mínimo seria 8 GB de memória RAM e o ideal seria 16 GB e quanto mais também melhor, mas o custo-benefício seria mesmo na casa de 16 GB que roda tudo e consegue desenvolver bem a maioria dos projetos. Fonte de alimentação é bom pegar sempre com sobra, né, para possíveis upgrades, assim como a placa-mãe não ser a mais simples, né, que venha com impossibilidades depois de um futuro upgrade. A refrigeração do cooler, né, o cooler de processador, tanto da placa gráfica, tem que ser levado em consideração, porque isso também afeta a vida útil desses componentes. O disco rígido, como o HD e SSD, também tem uma função importante. O SSD ele tem uma taxa de leitura e gravação de memória diferenciada, geralmente é bem superior a um HD comum. Então isso também facilita muito na leitura dos programas. Eles usam também vários elementos de programação. Ele divide os processos em vários arquivos temporários. Essa memória mais rápida também tem um desempenho melhor. A unidade de DVD, a placa de som, isso daqui não são necessárias no escritório de arquitetura, por exemplo. Então, a configuração de cada elemento também é válida para notebooks. Pode ser levado em consideração as mesmas atribuições. Então, o que faltou aqui só foi a tela. Então, a gente
dispensa, né, os comentários sobre tela, mas também quanto mais recursos ela dispor, maior vai ser também a visibilidade de pequenos nuances e elementos para, por exemplo, a renderização de imagem. Então, antes de começar, veja as configurações do seu computador. Muitos dos programas podem estar até danificando o seu computador. Então, encontre programas em sites confiáveis, use sempre o download de versões educacionais. Isso sempre vai rodar super bem no teu computador. Não aconselho fazer qualquer manipulação de programação para que essas licenças funcionem de uma forma não educacional. Então, não saia experimentando o programa depois de baixado, né? Use tutoriais, minicursos ou até mesmo invista num curso de aperfeiçoamento, porque isso vai agregando o conhecimento, né? E você também não acha difícil e logo desiste, né? Então, o próximo passo seria não desistir em meio às dificuldades. Começar com exercícios pequenos, né? Então, comece utilizando as ferramentas com exercícios pequenos. Isso vai fazendo você ganhar confiança para fazer trabalhos maiores, né? E você, quando você demora num trabalho que você tem dificuldade, no próximo, com certeza, você já não vai ter essa dificuldade e você vai sempre se desenvolvendo no nível de conhecimento. Uma coisa que eu sempre ouvi e sempre concordei, que ninguém é autodidata quando o software é profissional. Então, as ferramentas que são bem intuitivas, que são fáceis, até você consegue chegar em algo profissional, algo bem elaborado, mas aprender as funções das ferramentas e o que você pode fazer, explorar o máximo cada ferramenta, cada software, isso vai fazer uma diferença muito grande no teu portfólio e também na tua capacidade de resolver problemas, né? Ou desenvolver soluções. Então, uma coisa em meio a toda essa era digital, então é sempre armazenar os arquivos com o nome data, sempre tendo um backup na nuvem ou HD, porque pode acontecer de máquinas estragar, componentes estragarem, e você não pode ficar na mão por não ter esses programas salvos. Então, ser organizado, isso significa que ao começar no trabalho, tentar ser o mais caprichoso possível, isso vai agregando no teu resultado final. Então, se você fizer ao contrário disso, você vai ter o retrabalho, né? Então, geralmente você vai chegar lá no final com um arquivo retalhado e a qualidade final já não é como se tivesse desenvolvido com qualidade desde o início. Então, sobre os programas, sobre as etapas, então foi passado de forma breve nessa primeira aula e será explanado demais conteúdos e os projetos que serão executados dentro de cada programa também vai ser exemplificado nas próximas aulas. Espero que tenham gostado e até a próxima.